Pedro Ernesto Denardim. Boa tarde, 1h05. O Sala de Redação está no ar, é uma quarta-feira. Sabe? Mas, Diogo, tem várias peças eu só ali. esqueci. Eu tava contando que eu fui num jogo do Alex Telles só pra dizer pra vocês que tava lá encostado um cara chamado Edenilson. Tinha sido convidado pra jogar. Tava largando o dia no Bola Itália. Tava encostado. Então, o Edenilson é um achado colorado, né? Ele é um achado. É um achado. Então, de novo, isso é sorte, isso é competência. Não dá pra achar no futebol. Ontem a gente estava discutindo muito num outro programa aqui, mais juvenil, chamado Bola nas Costas, a presença de Abel Hernandes no Inter. E até ontem de tarde vaza o salário dele, que é algo em torno de R$500 mil. O quarto atacante do Inter ganha 500 pau por mês. Eu tô arredondando. Não dá. Né? Então, mas tipo é salário e direitos, né? Porque ele é dono dos direitos. É o que ele custa, né, Léo? É o custo Abel. É o custo Abel Hernandes. Né? Não vale. Não vale. É o Guerrinha. Paga mais 100.200 e traz o Tyson daí. Aí a gente ia falar. Estamos diante de um inocente, né, Poder? O inocente dos 500 mil por mês chama-se Abel. Porque alguém ele pediu e deram, contratá-lo por esse valor. Imaginando que precisava de um centroavante com muita urgência, não tinha direito federativo, então Maurício, na soma da luva essa questão eu fui contra ele nos programas, nos microfones, e impressionante o número de seguidores, de fãs que Abel Hernandes tem aqui. E é bem antes do gol do Grenal, viu? É bem antes. Mas, Potter, o Abel Hernandes, o Inter, conversando ontem, Maurício, com alguém do Círculo, Maurício. Conversei com alguém do Círculo ontem. Tem coisa boa aí. E aí o que me disseram que é um jogador que ainda não se parou para conversar sobre a permanência dele, mas o Inter tem, se o Yuri Alberto permanecer, que o Yuri Alberto, a tendência é de que ele saia no meio do ano, porque vai chegar a proposta, e o Inter precisa vender, e ele é a bola da vez, já vou avisando aos navegantes, claro. Mas se o Yuri permanecer, tem Olimpíada, 30 dias, pelo menos, fora. O Guerreiro tem Copa América, o Guerreiro já era para estar Galhardo. O Guerreiro já era para estar se apresentando na seleção peruana agora em março. É que foi cancelada a rodada, foi suspensa a rodada eliminatória. Tá, mas Léo, eu sei, tu vai chegar então, no Abel Hernandes, tá? Ele é suficiente? Ele tá no mesmo nível desses três? Não, o Inter não vai tá. ficar... Eu acho, então, ele não é o Yuri Alberto. Eu discordo, eu não acho ele limitado. Eu acho ele um jogador interessante de posicionamento, jogador de área. Tá, mas Léo, não tem ninguém que custa 500 mil por mês melhor que ele? Ele tem dificuldade de Ele não vai arrumar emprego em lugar nenhum do mundo por 500 por mês, a não ser aqui. Um jogador que tem currículo de Copa do Mundo, Copa América, Premier League, e ele deu resposta dentro do campo. Mas é que no Uruguai, Léo, se tu não tá na seleção uruguaia, tu não dá nem pra jogar. Mas ele campo quando entrou? Deu. Ele foi titular do Cudê um bom tempo. Sim, com o Galhardo. É que ele jogava pro Galhardo jogar. Ele criava a situação pro Galhardo jogar. Então, é uma questão de opinião. Então ele não pode ganhar 500. Então não pode ganhar 500. Eu acho que o Galhardo... Eu não sei se é 500, mas acho que o Abel Hernandes é um jogador interessante que não pode ser desprezado. E outra, é um cara que veio de 7 meses parado e 8 meses no Catar. Isso, tudo bem, beleza. O Internacional tem que arrumar o Cuiabá pra ele. Ele deu resposta. Acho que entre esses 4 aí, ele é o mais descartável. O Internacional tem que tentar arrumar um pacote e botar ele no Cuiabá. Não, o Cuiabá não paga. Aliás, eu dei a informação ontem aqui. O Inter vai cumprir o contrato com ele. Não tem nenhuma negociação com ele agora. Pode pintar um time de fora, claro, isso tudo pode acontecer. Duvido que alguém pague 500 mil para ele no Brasil. No Uruguai é impossível. Na Argentina é impossível. Só se acontecer alguma China, algum Oriente Médio, alguma coisa. Então ele fica no Inter até junho de 2021. Não, tem quando se rompe ali vai ter uma discussão. E aí a discussão pode ser, Guerrinha. Sabe o que mata a charada? Sabe o que mata a charada? Que ele não vale 500 mil? Ele é o quarto reserva. Então o titular tem que ganhar 2 milhões. Ele nunca fez uma carreira sólida na Europa, nunca foi titular de um grande time. Cara, eu sei que lá no Uruguai ele estava atrás do Cavani, ele estava atrás do Suárez, tem isso aí que a gente tem que levar em conta também. Mas ele nunca foi um grande jogador. Ele teve uma grande Não quer dizer que ele seja ruim, não é isso. Eu acho que comparado aos que o Inter tem, ele é menos, só isso. A saída dele alivia o contra-cheque pro Tyson. Tem meio milhão. Mas assim, Léo, só pra quase concordar contigo, tá? Ele teve uma lesão muito séria, ele fez uma boa Premier League, mas pra mim a resposta dele no Inter é insuficiente.
Sim, mas se o Inter tirar ele, tirar um goleiro dos dois que ganham também cerca de 400 mil por mês, o Douglas Costa. Dá um Tyson, né? Tu tira dois, dá um Tyson. E aí o Tyson dá uma resposta melhor do que esses aí. Porque nós estamos falando de 2 reservas que custam 1 milhão por mês. Não dá, Internacional, Pedro, a avaliação... o Internacional não tem que contratar coadjuvante. O Internacional tem que contratar titulares que resolvam. Senão volta pra base. Coadjuvante não. É que a gente está trabalhando... dizer que não tem, né, Léo? Não tem ninguém na base, né? O Inter não tem um centroavante com a característica dele na base. Esse cara não tem. O cara que surgiu mal foi o Pedro Lucas. Né? Parecia que ia dar, mas não deu. Né? Aliás, nem não parecia tanto. Exatamente, não rendeu tudo isso aí. O que me disseram é que o Abel é visto como o cara mais próximo, não é comparação de qualidade, que o Guerreiro é o melhor centroavante, para mim, o melhor centroavante hoje em atividade na América do Sul. É o cara próximo da característica do Guerreiro. A gente está trabalhando hoje com a ideia, o Guerrinha disse que ele é o quarto, e realmente na hierarquia ele é o quarto hoje, mas a gente não sabe se não vai chegar a proposta do Árabe de novo pelo Thiago Galhardo, que é outro jogador que tem um salário alto, né, e perdeu espaço com a volta do Guerreiro e a ascensão do Yuri. A gente tem a previsão de que o Yuri Alberto deve ser a bola da vez para ser negociado, e aí quem tem 4 acaba ficando com 2. Mas aí, tu pega todo, a chegada dele. Mas não dá para mudar, Léo, aí tu pega jogo, todo esse dinheiro, aí tu pega todo esse dinheiro e tu vai encontrar um centroavante melhor do que ele. Se tu vender esses jogadores, saiu um para a Arábia, saiu um vendido como é o Yuri Alberto, vai entrar dinheiro. Tu pega parte desse dinheiro e tu traz um centroavante melhor do que ele. Ele até colaborou em alguns jogos? Sim, colaborou em alguns jogos, mas ele é coadjuvante. Eu até usei mal o termo que ele é o quarto, eu acho que ele é o terceiro. Entendeu? Porque eu não vejo o Galhardo de 9. Entendeu? Mas na fila do banco é o quarto, Guerreiro. Exato, na fila do banco ele é o quarto. Se tá todo mundo no banco ali, ele vai entrar... E uma outra coisa que tu vai medir a importância dele. O Inter analisa a situação dele, certo? Se ele fosse não agora. Vai analisar em junho. Não vai analisar nada. Já vamos antecipar, tu vai ficar. Pode reduzir a relação benefício. Desculpa, ele é caro. Eu tô meio por fora assim do futebol, vocês podem me informar. Mas assim, é muito fácil a dupla Grenal pagar 500 mil reais? Ou é difícil? É fácil. É fácil. Ultimamente tem sido fácil. Tem muitos jogadores de Inter e Grêmio que estão nessa faixa. O Grêmio tem um reserva que ganha 500 mil, que é o Everton Cardoso. E que às vezes nem no banco fica. Também tá errado. $1 milhão de reais. O ponto é esse, como é que aí a gente volta para a história, Pedro, do nota 6, nota 7, nota 6, nota 7. Se você vai ao mercado e se obriga na concorrência a pagar entre luvas e salários, direito federativo do cara e tal, você se obriga a pagar 500 mil por mês para um jogador nota 6, você está pensando o futebol equivocadamente. Porque vai lhe faltar dinheiro para pagar 800, 850 para quem vai decidir a sua vida. A matemática é a mesma. O dinheiro é o mesmo. Concordo, se você colocar dinheiro demais em jogador de menos, a resposta vai ser mediana e o custo vai ser alto. Sabe quem é que o Abel Hernandes? O Abel Hernandes é o capítulo 2 do Anderson. Mas o capítulo 2 do Anderson. Não, o Anderson também não. Mas o passado absurdamente melhor. Mas o Anderson se comprovava quando chegou, né? O problema é que também não entregou nada. Sim, claro. Depois entendeu? Aí fica muito caro, muito caro. É que assim, Guerrinha, eu lembro que quando começou, aliás, uma informação é errada, né? O Tyson pode vir pro Inter, sim, há uma negociação, né? Tem outros times pintando na parada. Já tá acertado. O Tyson vai se apresentar no Inter. Beleza, mas aí, Léo, surge a informação, e eu vi muito em rede social, que é o jeito que a gente tem de conversar mais próximo do torcedor, principalmente em pandemia, não tem mais estádio de futebol, não tem mais nada. E a gente via o torcedor Inter, como assim, 800 mil pelo Tyson? Isso acabou ontem à tarde. Ontem à tarde acabou essa discussão. Por que ontem? Não, porque quando se vazou a informação que o Abel Hernandes ganha 500 mil, 800 eu vou pagar pro Tyson. Não, é mais. Eu vou trabalhar, vou pagar 800 pro Tyson. Isso é que nem, o Potter, né? É que nem no Grêmio, assim, ó. O que é mais caro? Tu ficar com o Everton a 500 mil e o Luiz Fernando... São 2h03. Quem não conhece alguém que tem uma horta em casa, hein? Ou que adora cultivar temperinhos? Para todos os tipos de pessoas entusiastas e apaixonados por jardinagem. Maurício Saraiva, por exemplo, é um grande exemplo. Chegou o Fidagran em casa. O fertilizante granulado Fida, que facilita o arejamento e a circulação da água no solo, aumenta o volume das raízes e possibilita que plantas cresçam ainda mais fortes e resistentes. Diretamente das grandes lavouras de agricultura de precisão, o remédio
presente certo para seu jardim e horta é Fidagran em casa. Ou tem Fida ou é Fumeta, né? Como diz a propaganda, tá? Saiba mais em @FidaOficial. Maurício Saraiva. E o Cicobi? Tem. O que tem o Cicobi? Seja qual for o seu plano, Maurício, com o Cicobi, você tem todo o crédito, mais crédito que o Breno, o Wanderson e o Ferreirinha, os jovens do Grêmio que já passaram no vestibular do Renato, do Alexandre Mendes, do Bolzan, do Bagé, sei lá. Eu quero falar do Inter, agora quero perguntar para Maurício Saraiva. Se está anunciando que Rodrigo Dourado pode jogar domingo contra o Novo Hamburgo. Olha, é um belo começo para o Internacional do Ramires ter o Rodrigo Dourado à disposição para que o Ramires possa ver se o Dourado é capaz ou não da missão que ele quer entregar para o seu primeiro volante. Eu acredito que é capaz, porque a minha lembrança, outro dia eu falei com o Rafael Collins sobre isso, a minha lembrança do Rodrigo Dourado é muito menos esse recente que está vindo de uma lesão de joelho muito, muito demorada, que teve falha em gol, que ficou fora do lugar algumas vezes, mas que ainda assim foi melhor do que o Lindoso, primeiro volante. Eu tenho a lembrança do Rodrigo Dourado construtor de 2015, quando ele é volante principal, titular do Inter, semifinalista da Libertadores daquele ano, tendo ao lado Arangues, depois D'Alessandro, lá adiante Sacha, Valdívia e Nilmar. Ah, mas a parceria era outra. Eu estou falando do Rodrigo Dourado, a função que ele desempenhava lá era de um primeiro volante de bom passe, de muito boa marcação, de bola aérea defensiva e ofensiva, também de muito boa qualidade. Depois, o Inter foi caindo de produção num nível tal que o Dourado acompanhou, porque o Dourado não é genial, o Dourado é um primeiro volante de qualidade. Ele merece a chance de tentar fazer o que o Ramires quer que um primeiro volante faça. O Cudê, Eduardo Cudê, falei um nome perigoso no programa, pode dar briga. Tô brincando, meus queridos amigos, novos amigos agora de programa. Avante, mas não faz ele era líder do campeonato, mas não ganhou o Grenal. Agora vai dar briga mesmo. O Eduardo Cudê, ele traz um jogador que atrapalha muito com o processo dele, né, no Inter, que é o Musto. Né? O Miguel Ramírez não tá trazendo um atleta que trabalhou com ele, né? Ele tá até observando o mercado, né? Eu até perguntei pro Léo por que ele não trouxe ninguém do Independente Del Valle. Ele, olha, os dois melhores já saíram, Potter, blá blá blá. Ele tá olhando o Gabriel Neves, esse do Nacional, né? O Gabriel Neves, acabei de ler aqui que o São Paulo meio que se retirou. Meio que se retirou da parada. Parece que o Nacional quer muito. Né? Não sei se isso o Inter não quer, o Inter não quer e mais. O Inter avisou o São Paulo que não quer. Pra não criar leilão. Então, o Inter avisou o São Paulo. Não quero, tá? Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte: se é pra trazer um primeiro volante, o número 5, ele tem, tudo bem que tenha outra característica, mas mesmo com outra característica, pro jogo que ele quer, ele tem que ser melhor que o Rodrigo Dourado. Ah, perfeito. Claro. Ele tem que ser melhor. Claro. Se é pra contratar e gastar, tem que ser um cara. Mas, pô, tu tá discutindo duas características diferentes. Não é que o Dourado seja ruim. Não, é que tu vai tirar o Dourado do time, tu vai ter que botar alguém melhor que ele. Tem que ser melhor que o Dourado. Mas aí a gente vai domingo. A gente vai entrar numa outra questão, que é a questão financeira. E para se buscar hoje um melhor que o Dourado para aquela função, não vai se contratar barato. E toda vez que vai para o microfone o Paulo Brax, que é o diretor executivo de futebol, e que chegou também com a missão de cortar custos, de daqui a pouco, vão pagar só parte do valor do Wendel, mas eu já economizo tanto do Wendel. Vão pagar a parte do Guilherme Pato, mas eu... Enfim, estou citando jogadores que não vão ser aproveitados. Nesse momento, quando ele precisa convencer alguém, tá? O Miguel precisa convencer o Inter que ele tem que contratar alguém. Ele vai chegar num colegiado de pessoas que estão ali dentro que vão explicar para ele o seguinte: não, tudo bem, a gente te contratou porque a gente acredita no teu pensamento de futebol. Só que nesse momento, filho, nós não temos como contratar esse cara. E o que a gente faz com esse menino que foi criado na base, que se recuperou quando ninguém mais acreditava nele, que é o caso do Dourado? Ele veio pra cá pra fazer o modelo dele. Não, tudo bem. Mas essa conversa deve ter acontecido, Alex. Essa conversa deve ter acontecido. Porque melhor que o Dourado custa caro. Não vem de graça. O Dourado joga muito. Bagé, o que é fundamental, porque assim, o jogo de posição, ele tá cheio de... né, Diogo? Isso, o jogo de posição ele tá cheio de exemplos de volantes que viram zagueiros, que se redescobrem na outra função, de atacante que vira meia, de meia que vira volante, né? Então, assim, é importante os jogadores que o Ramires tem à disposição terem condições de, daqui a pouco, com novos treinos, enfim, se adaptarem a novas funções, se redescobrirem. Para mim, ele tá começando a tomar conta do vestiário. Ele chega lá e diz assim, inclusive tu, Marcos Guilherme, todo mundo vai receber chance, até tu vai jogar. E aí, assim, ele vai fazendo.
Não, isso é bom. Isso é bom. Claro que num 4-3-3, é óbvio que se ele quer ter amplitude com os ponteiros, é óbvio que ele é melhor fazer isso com ponteiros, é óbvio, né? Claro que sim. Mas não é um dogma, entendeu? Daqui a pouco, se o Patrick desempenhar melhor aquela função, Guerrinha, vai o Patrick ali. Se o Dourado se adaptar, conseguir ser esse jogador, o 5 armador, fica o Rodrigo Dourado. Não é um Internacional. Eu tô falando isso com a cabeça de que eu tô vendo dos técnicos que passaram aqui ultimamente. O Internacional tem esse volante. Chama-se Zé Gabriel. Se o Zé Gabriel é colocado atrás porque tem uma saída de bola boa, e não foi a primeira vez que isso aconteceu, que teste-se o Zé Gabriel na posição de origem dele. Que é a primeiro isso volante. Faz sentido. Claro, isso faz sentido. Cara, olha que eu botei ele para trás porque ele tem uma boa saída de bola. O que não tem, vamos deixar claro. O que ele entrega não é brincadeira. Bom, mas então vamos testar ele ali. Ali que eu preciso ter o jogador que tem a saída de bola. Então tu já tem esse jogador. Agora não é esse o jogador. Bom, então tu não vai mexer num jogador que ajudou a arrumar a defesa do Internacional na reta final do Campeonato Brasileiro. Como disse o Potter. Eu vou mexer. Bom, então tu vai trazer um que ninguém discuta. Ninguém discuta. Esse aqui joga e o Dourado vai entender. E Guerrinha, eu acho que não é esse o pensamento do Miguel Ramírez. Eu acho que não é esse. Eu acho que ele tá. A gente vai começar domingo. A gente tá chamando de teste, talvez na cabeça dele não tenha isso. Eu não sei, o Léo é o cara que conseguiu mais informação da cabeça do Miguel Ramírez. Ele vai testar o Rodrigo Dourado, Potter, na função dele. Mas teste a palavra ou ele vai jogar porque ele é titular? Não. O Rodrigo Dourado não faz teste. O Rodrigo Dourado é seleção. Quem faz teste nessa nova função, tá Pedro. chegando. Nessa outra função. Essa ele vai dar chance pra todo mundo, gente. Essa função de camisa 5 no time, nesse jogo de posição, eu tenho até, depois se eu conseguir, eu vou compartilhar no nosso grupo, tem um vídeo que o Fernando Becker me passou, espetacular. O Fernando Becker, nosso colega da RBS TV, estuda muito tática. É um monstro, né? A gente tem conversado muito nos últimos tempos, eu e o Becker. Ele me passou um vídeo e tem uma arte do Barcelona do Guardiola. E aí tem o Busquets no centro do time. E aí tem jogadores na periferia dele, mas ele é o centro da equipe. Ele é o coração. A gente sabia do Xavi, do Iniesta, do Messi, mas esses estão ao lado dele. Por quê? Porque é esse cara que vai começar o jogo, que vai pensar o jogo, que vai ditar o ritmo, que vai inverter, que vai procurar o espaço. Eu não sei, e aí é uma curiosidade, eu nunca vi o Rodrigo Dourado dar uma invertida de bola, ter um passe que quebra linhas, dar um lançamento em profundidade. Pode ser que ele tenha esses recursos e ele não tenha nos mostrado. O Ramírez quer observar o Dourado até por respeito ao Dourado pela liderança de vestiário que é o Dourado. Isso é primordial, Léo. É primordial. Isso tem que existir nesse jogo de posição. Tem que isso sim. Tem. Não, isso é fato consumado. Não existe nenhuma possibilidade de adaptação, de ter como se fosse um terceiro zagueiro, pouquinho mais adiantado. Primeira reunião. Os laterais conseguirem sair mais, o Edenilson buscar um pouquinho mais. Essa possibilidade ela é zero. Primeira reunião do Ramírez com essa gestão lá na época da eleição, tá? Foram conversar com ele. Como é que joga o teu time? Meu time joga com extremas do lado, jogadores de velocidade. O goleiro usa bastante os pés, porque o goleiro ajuda a criar superioridade numérica na saída de bola. E o centro do time, o cara que pensa o jogo é meu camisa 5. Foi avisado lá atrás. Pode ser que o Dourado seja esse jogador. Tu sabe qual é o grande equívoco disso tudo? É que os técnicos enxergam muito o futebol europeu. Eles não vivem a realidade do futebol brasileiro. Bom, se vai trazer o Busquets, serve, não tenha nenhuma dúvida. Kanté, serve. Agora, no futebol brasileiro, quem é que faz isso? Felipe Melo. Felipe Melo faz. Raul do Bragantino. O Diego tá começando a fazer isso no Flamengo. Tá começando a fazer isso no Flamengo. Tudo é preço de Europa. O Internacional não. O Internacional quer comprar por preço preço de banana. De R$1.000, entendeu? Não tem esse jogador. Não tem. Mas o cara. Na Europa joga assim. Claro que na Europa joga assim. Com o dinheiro que os caras têm, eles escolhem. Mas o Raul não é caro, O Raul não é caro. Como o Raul não é caro? O Raul é do Red Bull. Tudo é caro. O Raul, quando ele foi pro Bragantino, ele sai do Vasco para o Bragantino, não era um jogador caro. É por mas isso agora que ele não é mais, agora ele é Red Bull. Exato. Não, eu tô citando, tu pediu 2 exemplos, eu te dei. Tá, só para completar, Potter, por isso que o Inter tá muito amparado
na ciência de dados, na pesquisa profunda de mercado, a partir do CAPA, né, que é o Centro de Captação, Tá. para buscar esses jogadores antes O mesmo que contratou o Natanael. Não, Pedro, Não. olha só. Não, a pergunta é séria, porque eu não entendo isso aí mesmo. A pergunta é séria, tá? Um treinador, ele também pode mudar. Tipo assim, ele vem para impor isso e se ele não tiver peças, ele vai insistir. Há a possibilidade na conversa com a direção do Inter O Cudê de algo fez ser isso. mudado, de algo. Não, mas né? Potter, O Cudê deixa eu tentar mudava em algum responder. jogo ou outro, né, Maurício? Ele tem Deixa um eu tentar- conceito, Potter. Tem um conceito, Maurício. Tem um conceito, desculpa, Maurício. É que Não, o vai embora, vai conceito embora. dele, ele não vai mudar. É um conceito de posse de bola e de atacar. Esse é o conceito dele. Ele pode, de repente, mudar o desenho tático, mas o Sim, conceito mas é ele que não o vai Grêmio mudar. tinha posse de bola, mas sem ele jogar deve- um jogo de Tudo bem, mas mas eu ele tô dizendo deve que ele ter tem um falado com a conceito. diretoria. Eu tô dizendo que Mas ele tem um deve ter conceito. colocado. Ó, Não, tem vai Vai versos tentar aqui. encontrar jogadores para fazer esse O conceito. ponto assim. que o Alex está trazendo é fundamental. Claro, ele deve ter É claro que colocado. tem margem, de negociação, porque o Ramires não pode dizer para a direção do Inter, eu vou se vocês me derem o Busquets. Ele não vai dizer isso porque o cara Se ele falou no vai fazer uma 5, né? piada de Ele papagaio. trabalha com a base, ele não é Mas assim. o Léo Então, o que citou. acontece? A negociação é até a página 3. Claro. Porque se encostarem nele para dizer assim, escuta, o Internacional foi vice-campeão jogando reagindo. Quem sabe tu joga parecido? Se não entendi a sua língua. Mas o eu Léo não vim pra citou- cá pra jogar parecido. Você tá me trazendo pra fazer diferente? Sim, Como é que eu vou mas jogar óbvio. parecido? O Claro. Léo citou que o time dele começa pelo 5, né? Uma frase que ele teria dito em algumas das primeiras O reuniões. centro do time dele é o camisa 5. Então, obviamente que eu imagino que as pessoas envolvidas na reunião tenham dito, ó, o nosso 5 é um menino que foi campeão com a seleção olímpica lá em 2016, que depois passou por um tempo machucado, voltou, e mais, só pra gente contextualizar, quando porque não é novidade o Dourado, né? O Dourado ele sobe no time do Internacional de Isso é 2012 2015. para 2013. Não, E 2012 titular foi em em 2015. 15 O Dourado Mas ele começa estreia- lá atrás. O Dourado Não, mas eu digo- estreia no jogo da zona de conforto. Sim, Lembra? mas Na entrevista eu digo, contra o Sport? no contexto da situação toda do Dourado, ele era um jogador que se dizia o quê? Joga de terno. Aí teve um Grenal que o Eraso deu uma pipocada lá, ele tomou o porco do Eraso, ele tava pisando na área, gol do Internacional. 2015. Olha, 2015, gol joga do de Vitinho. terno. Chegou um cara chamado Odair, que nunca foi badalado e muito menos valorizado dentro do Internacional, porque muita coisa que funcionou no Internacional agora é coisa lá da cabeça do Odair. Inclusive, quando pegou o Rodrigo Dourado e disse, filho, o teu quadrado de gramado que tu atua bem é esse aqui. Esquece que tu joga de terno, tu tem que jogar aqui. E ali o Dourado virou de novo essa aposta do Internacional. Mas eu imagino que nessa reunião, em algum momento, ele tenha especificado, né? Ó, eu vou trabalhar no Sala, mas eu não trabalho com o Bagé. Ó, eu vou trabalhar no Sala, mas eu não gosto do Potter. Ele deve ter dito isso, né? O Bagé, Diogo, o Martim a minha angústia, Anselmo. Diogo, a minha angústia, só para deixar melhor claro, Claro, por que claro. eu tô tentando trazer essa conversa para cá, que é o seguinte, tá? A minha angústia, assim, eu tô apaixonado por esse jogo, né? Eu acho bonito esse tipo de jogo. Acho legal ter a bola. Quando tem a bola, tu não é atacado. É um sistema de defesa também. E com a bola no pé, tu pode fazer mais. Tu tá mais próximo do gol, claro, óbvio. É lindo isso, entende? A minha pergunta é se há possibilidade, entende, de o Inter tentar montar esse tipo de jogo, ele dá certo com ótimos jogadores sentados no banco, tipo o Dourado. Essa a minha angústia como torcedor. Tá, mas Tipo, aí mas eu tô então- tentando te responder. tem como entrar um treinador, encaixar um time do Inter com o melhor volante do Inter no banco. Melhor, tô falando, ele é melhor. O Dourado é o melhor volantão. Não tô falando volante 5. Né? O Edenilson é um jogador mais um pouquinho pra frente, né? É essa a minha angústia. Há a possibilidade no grupo do Então. Inter de se montar um bom time com o Dourado no banco, eu tô feliz da vida. Eu desconfio que não há. Tá. São 2h20. Guerrinha, para domingo, Inter de Novo Hamburgo, o que tu espera que o técnico faça como novos testes que ele quer fazer? Pedro, eu acho que ele vai testar o Lomba, que ele não testou ainda. Muito provavelmente vai testar o Heitor, né? Que ele também não testou. Na zaga, eu não sei se ele não pode voltar a ver o menino que vinha jogando com o Cuesta, o Moreninho. Lucas Ribeiro. O Lucas Ribeiro. Lucas Ribeiro. Lateral esquerdo ele já viu, eu acho, né? Ele viu. No meio campo o Dourado. Vai dar mais tempo pro Guerreiro, né? E tem que dar, até pro Guerreiro entrar em forma logo, né? Pegar ritmo de jogo. Talvez comece com o Caio Vidal. E também talvez Patrick comece... no outro canto. E o Patrick no outro lado, Eu acho que é por aí. Eu até vou te dizer mais, eu acho que o Inter precisa arrumar um armador.
Hoje eu vejo o Inter com apenas um armador, que é o Bosquilha. Eu não vejo o Praxedes como armador. Mas é ele, né? Tem o Lucas Ramos, Guerrinha, esse menino aí tem um potencial absurdo. Também pode ser testado, mas precisa de um armador. O Inter não tem esse armador, não é o Praxedes. Eu até traria o Praxedes um pouquinho mais para trás. Um pouquinho não tem mais lugar, só tem lugar para 3 no meio. Eu acho que ele empurra, como é um 4-3-3, ele vai empurrar o Patrick para a esquerda, lá no cantinho esquerdo, o Caio Vidal fica ali e o Yuri Alberto. E aí os 3 de trás são os caras que vinham jogando. Só que, claro, era um outro sistema de jogo. Então acho que vai ser Guerreiro, Denilson e Praxedes. E aí a linha de 3 seria Caio Vidal e Yuri Alberto. Tem uma coisa que a gente precisa considerar. Eu acho que os testes são completamente válidos, tem que fazer até para ele começar a firmar convicções. Mas muito cuidado com os testes, porque é campeonato gaúcho. Verdade que serve ao cara que foi mal contra o Novo Hamburgo, tu já fica com o pé atrás. Agora, aquele que for bem, tu vai testar de novo. Porque o adversário não é eliminatório. De um Flamengo, do Palmeiras, eliminatório. Da Libertadores. Não é por isso. exemplo, que tipo de teste é esse? Ele vai repetir o Marcos Guilherme no time titular? Acho que não. Potter, deixa eu pegar um gancho aí, deixa eu só pegar um gancho para responder aquela tua pergunta, assim, olha, o Miguel Ramírez, pelo que a gente depreende, conversando com as pessoas que estão trabalhando com ele, enfim, no dia a dia, ele não é um cara dogmático, ele é um cara que tem convicções. Então, olha só, um exemplo. Ele joga no 4-3-3 com ponteiros que vão fazer amplitude. Bom, ele começou com ponteiros, ele começou assim esse primeiro jogo, 2 ponteiros. Aí o Peglo não deu resposta. Ele olhou no banco, não, o Patrick, aquele que é volante, meia, e como o ponteiro estava jogando mais que os outros ponteiros, ele colocou lá e ficou lá. Entende? Então, assim, daqui a pouco ele descobre. O Martin Anselmi, o argentino que deu a entrevista depois do jogo com o Ipiranga, ele diz textualmente, olha, existe sim a possibilidade de tu ter jogadores que, confrontados com uma nova realidade, com compreensão do que eu quero, eles descubram virtudes. Então daqui a pouco se descobre outros jogadores, o volante que é meio, o meia que é volante. Eu sei que é difícil, precisa de tempo, futebol brasileiro às vezes não tem peças, o cara é vendido logo em seguida. Mas ele não é um cara dogmático, entende? Ele não vai chegar e dizer assim, não, esse aqui não joga, esse não joga, esse não joga, esse não joga, porque eles não são do jeito que eu quero. Mas isso aí que tu tá dizendo me deixa muito feliz. Isso aí me deixa muito feliz, porque sempre eu ouvi dizer o seguinte, ele tem um jeito de jogar e vai jogar como tal. Se ele tivesse a flexibilidade de adaptar os jogadores àquilo... Ele vai... Ele tem uma ideia de jogo que ele não vai abrir mão. E ele vai tentar encontrar as peças para encaixar nessa ideia de jogo. Pode adaptar ele não encontrar. Se ele não encontrar... Ele vai ter que formar alguém para fazer isso, porque a ideia de jogo ele não vai abrir mão, Pedro. A ideia de jogo ele não vai abrir mão. Ele vai formar gente. Não, mas a ideia, vamos combinar o que seja o que seja ideia de jogo. Ele é um cara que gosta, para usar o futebolês moderninho, ele gosta do futebol propositivo. Significa ter mais a bola do que marcar, significa atacar mais do que ser atacado. Como é que ele vai fazer isso? Esse é o conceito geral. Isso ele não vai negociar. É o que não, Pedro, não, isso é o que o Diogo e o Léo estão dizendo, que ele não vai negociar. Agora, como é que ele vai desenvolver? Quando é que ele vai desenvolver? De que jeito ele vai desenvolver o seu conceito de atacar mais do que ser atacado? Ele vai ter que olhar para as peças que tem no elenco e colocar jogadores que sejam capazes de fazer isso. Hoje, por exemplo, o Patrick, e aqui está um cara que discutiu a titularidade do Patrick por muito tempo, hoje o Patrick é titular do Inter e você não vai discutir a titularidade do Patrick. E é no corredor esquerdo avançado porque ele tem o drible, ele tem a iniciativa pessoal sobre o adversário. Ah, não, mas ele não é veloz, então sai. Não, parei um pouquinho, ele é o seu melhor ponteiro. Ele só não é um ponteiro de velocidade, ele virou um ponteiro de drible e não de velocidade. A velocidade você vai ter no Caio ou no Palácios. Então, essa negociação, Pedro, que eu acho que ele é capaz de fazer. Agora, eu insisto, se você traz o Ramírez e pede para ele, tchê, faz uma retranquinha aí. Ele pega a chave e devolve para você e vai embora, porque não é o que ele faz na vida. É isso. Ele pode fazer uma emergência, porque o Potter perguntou, né, Potter? Tá, mas de repente ele tem esse modelo ideal aí, 4-3-3, poste de bola, ponteiro e tal. Mas até chegar lá, será que ele não tem que dar um passo atrás às vezes, como o Eduardo Cudê deu lá naquelas pré-Libertadores, que ele fechou o time com Musto Lindoso, e depois naquela entrevista ele até nos disse assim, agora eu vou soltar o time. Lembra, Léo? Que ele disse, agora eu vou soltar meu time. Eu fico muito feliz que naquela época talvez isso possa acontecer, Potter. Talvez possa acontecer, Potter. Sabe? Daqui a pouco... Mas ele tem um norte lá, que ele não vai abrir mão desse norte, entendeu? Ótimo. Essa é a minha dúvida. Não tem nenhuma avaliação. É que tem uma qualidade, campo, né? no Miguel Ángel, tem uma qualidade no Miguel Ángel que nós não podemos deixar de lado. Ele é um cara inteligente.
e sendo inteligente, sabendo, ele recebe uma oportunidade de trabalho agora que ele não teve na vida. Porque, com todo respeito ao Independente Del Valle, ele ganhou Sul-Americana, para o tamanho do Del Valle realmente é algo gigantesco, mas ele chega agora no moedor de carne. Porque ele chega num clube de ponta da América do Sul, ele chega numa imprensa que trabalha duro diariamente, Sala de redação, que vai estar muito atenta. No calcanhar dele. No cangote. Né? Sentindo o cheiro do perfume importado que ele tem ali. Só que, naturalmente, ele vai usar dessa inteligência. Ele sabe que o diretor executivo, a todo momento que dá entrevista, e a direção, que é uma direção que a gente sabe que é responsável, já deixou claro para ele, ó, é o momento de cortar custos. E nós estamos te trazendo, imagino eu, que tenha acontecido isso, nós estamos te trazendo porque acreditamos no teu trabalho, num pensamento, quem sabe, oxigenado do futebol brasileiro, só que o que nós temos é isso, e o que a gente vai poder fazer é algum tipo de adaptação. Ele vai também ter que se adaptar a tudo isso, né? Ô Bagé, o Inter vai comprar ou vai pedir mais um ano de empréstimo do Rodinei? Isso é possível? Olha, Potter, eu posso te responder. Sim. Eu acredito que não seja necessário, sinceramente. Olhando o futebol, eu não vejo Alguém tem necessidade alguma nenhuma. informação sobre o Rodinei? É que tem o Saravia que tá pra voltar, né? O Saravia vai voltar com o Tem o titular. Saravia e o Heitor, eu não vejo razão pra Mas Quem ele- sabe desse negócio é aquele empresário lá de Mato Grosso. O Elusmar lá, né? Esse aí é que sabe. O rei da soja, né? O Elusmar Mas, não- nós que não estamos se meta chegando agora. Hoje é 17 de março. Então é o seguinte, o março já está indo embora. Se volta em maio o Saravia, poxa, não precisa renovar. A renovação do Rodinei seria no meio do ano, não? Claro. Não É que precisa. a gente tá entrando Isso. em mais um técnico que ele é titular. Não, se for, se Só lembrar for que o o Rodinei é preço, titular do Cudê, titular do Abel Braga. E aí a minha for- pergunta agora, né, eu não sei se se ele é titular for- do... Mas se do for- Miguel não dá pra gente afirmar ainda, né? se Muito for o cedo. preço, se for o Sobre preço que titular. o Flamengo estipulou e o Flamengo bater 3 pé e milhões de quiser euros. receber, olha, foi um prazer o Rodinei, claro que ele não vai Foi ficar um no Nacional, prazer. não tem condição. Guerrinha, foi um prazer te ouvir. Pra mim Tava também. muito bem no sala de redação. Pra mim também. Eu tenho Eu tô uma sempre boa bem, tarde. sempre. Eu sou bem. Tá? tô Só o sempre bem. Guerrinha foi um prazer pra Não, mim. só o Obrigado, Guerrinha. Pedro. Obrigado, É que eu Pedro. quero dizer ao Guerrinha que pegue a patroa agora, namore um pouquinho à tarde, ganhe seu tempo, etc. Com Vamos mais ao a Zafari. coluna. Vamos ao Zafari. Isso. Não, o Guerrinha isso. vai ver um jogo da pré-Libertadores agora. Da pré-Libertadores. Gravou Vamos ver. ontem. Eu vendi a televisão, rapaz. O Leonardo Oliveira pode ver outra vez o Independente, para amanhã ter mais tese para fazer para nós, enfim. Tem foi uma Champions League tarde agora de aberta. tarde. Tá Tem tudo Champions certo. League agora de tarde. Vamos ver. Tá bom. Então tá. Sala de redação tá terminando. Muito obrigado a você pela atenção, pelo carinho. Vem.